Boa noite. E até Boa noite. a próxima aula. Olá, gente. Boa noite. Boa noite, Décio. E queridos, ei todo mundo, ei vocês. Ei, gente, hoje sou eu que estou no comando desse negócio aqui, hein? Hoje vocês terão que me tolerar, amores. Então, deixa eu ver se eu descubro aqui onde que eu quero ou o que eu quero compartilhar. Não é o Zoom, com certeza que não é. Essa barrinha aqui de cima tem que sumir. Alô, barrinha, me ajuda. Vamos lá, amores. Vocês já estão vendo minha tela aí do Zoom, estão? Sim. Sim. Aparecendo todos os rolês da Marisa, menos a aula de Roma. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa barrinha sumir. Roma antiga, é isso mesmo? Vai ser Roma antiga, não. É Roma antiga, mas não é essa atividade, né? Acontece que a barrinha está ali do outro lado e eu não consigo abrir. Vamos abrir ela aqui de novo, ver se ela aparece aqui na lateral. Um instantinho só. Minhas criações. O de Roma. Roma antiga, resumo. Ah, não. Se ele abrir atrás, não dá, gente. Ah, vai rolar. Vocês estão vendo minha tela? Roma antiga, resumo? Todos veem? Alguém fala comigo? Sim, tá dando para ver. Beleza. Sim. Valeu, valeu. Então vamos localizar aqui onde paramos no nosso último encontro. Joia. Amores, olha só. Então, mais uma vez, boa noite. Estamos juntos, é nós. Hoje sou eu que vou tocar o terror aqui. Marisa está tendo que desembolar outros rolês. Enfim, o rolê hoje é comigo. Marisa é doida de deixar esse rolê comigo, mas acho que eu não vou estragar muita coisa, não. Tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou tentar ser adulto o suficiente para não avacalhar a porra toda. Amores, olha só. Na última semana, nós terminamos numa discussão política sobre a eleição de um patrício plebeu, perdão, patrício plebeu não é possível, amores. Ou é patrício, da elite, ou é plebeu, pessoa do povo. Na última semana, nós elegemos um cônsul plebeu. E fizemos uma discussão interessante a partir de uma questão aberta da Unesp, em que, diante da eleição de um cônsul plebeu, os patrícios, a elite, exigiram naquele documento. Eles exigiram que o pretor fosse único, o pretor... Não, aqui. Eu não quero grifar tudo. O pretor fosse único e fosse patrício. Décios, me situa, me lembra exatamente como era essa questão? Fofuras? Tratava-se de uma eleição em que, pela primeira vez, um homem do povo, um plebeu, havia sido eleito. Só que isso foi um escândalo lá no século IV a.C. Os patrícios, a elite, a aristocracia, tudo igual. Patrício é elite, é aristocracia. Mesma coisa. Os patrícios, diante desta imensa novidade de se ter um cônsul plebeu, os patrícios negociaram e impuseram que o pretor, aquele que negociava o direito, que tratava do direito, esse pretor deveria ser patrício. É como se fosse assim, na negociação política. Já que o cônsul governante será plebeu, que o jurista seja patrício. Beleza? Muito bem. Amores, essa discussão política inicial, ela acaba de acabar. Acabou o conteúdo Roma? Não. Agora, uma parte muito relevante do conteúdo, a discussão sobre cidadania na Roma Antiga, ela já andou bem aqui. Tudo bem? Ah, gente, outra coisa. Eu não estou muito familiarizado com a ferramenta, o Zoom.
Caso eu deixe de atender vocês na escrita aqui de vocês, que eu comi mosca no chat, abra o áudio e fala comigo, tá bom? Não fiquem constrangidos se eu comer mosca e não atender vocês no chat, por favor. Beleza? Então, a discussão sobre ampliação dos direitos de cidadania, ela se encerra nesse slide. E é um assunto super importante para a prova. Agora eu vou avançar. Ainda estaremos dentro do conteúdo de Roma, mas com outro conteúdo dentro de Roma. Qual outro conteúdo? Lindonas e lindões, é hora de falar de passagem, bem rapidinho, sobre as guerras púnicas. Do que se trata? A primeira coisa que eu devo dizer a vocês, guerra em si mesma, ela dificilmente aparece no Enem, tá? O que costuma aparecer? O antes da guerra, o após a guerra. O que antecedeu e o que veio depois. Isto é relevante. Não é só sobre guerra púnica. Se o assunto for Segunda Guerra, como estava o mundo antes, como ficou o mundo depois, tudo bem? Ou Primeira Guerra, não importa. A guerra, as batalhas não caem. O antes e o depois caem. Então, vamos lá. Vamos juntos, sem ninguém soltar a mão de ninguém. É hora de estudar as guerras púnicas. Que rolê é esse? Fofuras, as guerras púnicas terão em lados opostos as forças romanas, que aí na sua tela está marcada de vermelho, a República Romana, na bota, né, no que hoje chamamos Itália, que tem um formato de bota ali na Península Itálica. Vai ser um conflito, então, entre os romanos, destacados de vermelho no mapa, e os cartagineses, destacado no mapa na cor roxa. Lindonas e lindões, fiquem atentos. Por que guerras púnicas? Os cartagineses eram chamados de punos pelos romanos, no latim, de tal maneira que a guerra entre romanos e cartagineses são púnicas, porque contra os punos, os cartagineses. Outra coisa no mapa que eu preciso muito da atenção de vocês. Reparem, por favor, que Cartago tinha domínios no norte do continente africano, reparem, tinha domínios em ilhas que hoje são ilhas italianas, a ilha da Sicília, da Córcega, da Sardenha, e mais, domínios cartagineses aqui ao sul da Península Ibérica, no que hoje chamamos sul da Espanha, já na Europa, e outras ilhas, outros domínios no mar Mediterrâneo. Lindonas e lindões, fiquem atentos, reparem que o cenário da guerra é todo marcado pela presença do mar Mediterrâneo. Reparem todos vocês que entre os romanos, aqui de vermelho, e os cartagineses, de roxo, nós temos a presença do mar Mediterrâneo. Aí vocês vão me perguntar por que eu estou falando disso. Ora, eu estou falando disso porque o domínio sobre esse mar é da maior relevância. Aquela potência, aquele império que domina o Mediterrâneo, aqui no mundo antigo, ora, terá o domínio de boa parte da Europa e também do norte da África. Em termos estratégicos, dominar o Mediterrâneo é algo incrível em termos de estratégia militar. Tudo bem? Então, vem. Vamos mais. Agora que vocês já se localizaram no mapa, nós podemos avançar um pouquinho. Quais são as forças aqui em conflito? Que fique claro, Roma e Cartago. Avancemos. Aqui é tudo muito rapidinho mesmo, tá? O mar Mediterrâneo estava sob disputa. E isso está aqui muito destacado por mim, pela Marisa, no slide, porque tem a maior relevância. E quando aparece em prova, a temática, a relevância do Mediterrâneo é muito destacada quando os vestibulares cobram as guerras púnicas. Tá legal? Vocês certamente estão aí se perguntando, por que púnicas? Num primeiro momento, eu já disse,
os romanos chamavam os cartagineses de punos. E outra pergunta que vocês devem estar se fazendo: por que no plural? Por que estou falando em púnicas no plural? Porque foram três as guerras púnicas, ali nos séculos 2 e 3 antes de Cristo. Amores, essa é a hora que vocês enlouquecem. Quando eu falo em guerras púnicas, no plural, e afirmo que eram 3, a primeira coisa que vem à cabeça é: vou ter que guardar e estudar as 3? A resposta é não. A resposta é não. Não tem. Nada que decorar datas, nada que decorar generais ou imperadores aqui envolvidos no conflito. Tá bem? Nada disso. No mapa, eu já aponto para vocês o que é relevante. Por favor, ligados no mapa, reparem aqui onde está no mapa, estou passando o mouse para vocês, hegemonia cartaginesa, destacada aí numa cor em azul, mais forte o azul. Ora, se havia a hegemonia cartaginesa, qual o significado disso? A palavra hegemonia traz a ideia de domínio. Quer dizer que Cartago tinha a hegemonia, o domínio sobre o mar Mediterrâneo. E, gente, eu já posso adiantar a vocês: o final da história, Roma vai ganhar. Roma saiu vitoriosa nas 3 guerras púnicas. Isso você precisa de saber? Precisa. Roma vitoriosa nas 3 guerras púnicas. E talvez estejam se perguntando: por que 3? Amores, porque o tempo da guerra é um tempo lento. Nós estamos no século 3 e 2 a.C. No primeiro momento, os romanos conseguiram vitórias nas ilhas da Sicília, Córcega e Sardenha, e depois, somente depois, os romanos foram capazes de dominarem aqui no norte da África a grande cidade de Cartago, que era uma cidade enorme, poderosa, importante, relevante, mas depois já da segunda e terceira guerras púnicas, foi completamente destruída pelos romanos. Tudo bem? Talvez vocês estejam se perguntando: que linha azul é esta que está atravessando a Europa, desde aqui do sul, do que hoje chamamos de Espanha, atravessando boa parte aqui do sul da Europa e chegando quase a Roma? Isso aqui foi um contra-ataque cartaginês, com o general Aníbal tentando surpreender Roma, mas ele não conseguiu chegar à cidade de Roma. O exército romano contra-atacou, pegou Cartago desprotegida e ganhou a Segunda Guerra Púnica. Mas vocês não precisam ter domínio sobre isso. Vamos avançar. A vitória romana sobre Cartago possibilitou o domínio sobre o mar Mediterrâneo. Reparem como eu e Marisa cuidamos de iluminar essa informação. Esta é uma informação relevante, porque agora os domínios romanos vão se expandir e muito. Roma, que já dominava a Península Itálica e as ilhas próximas daquela península, agora terá o domínio militar, comercial, estratégico sobre esse mar, que é fundamental para a expansão das pretensões romanas. Aí veja, o Mediterrâneo dominado. Amores, notem, por favor, que agora as possessões, as posses de terras romanas, reparem como que vai expandir e muito, especialmente aí nas áreas destacadas em rosa, que foram áreas conquistadas até meados do século I a.C., por volta da década de 40 a.C. Com o Mediterrâneo dominado, reparem no mapa onde mexe o mouse para vocês. A Península Itálica em destaque com o mouse. As ilhas Sicília, Córcega e Sardenha, conquistadas na Primeira Guerra Púnica. E na Segunda e Terceira Guerras Púnicas, a cidade de Cartago, o norte da África, dominado. Agora, em termos militares, Roma ganhou condições
de se expandir mais para o leste, para o oriente, e também mais para o oeste, para o ocidente. Beleza? Repare, então, que esta é a conclusão a que eu queria chegar. A ideia de que os romanos passam a chamar o Mediterrâneo de Mare Nostrum, no latim. Traduzindo, o Mediterrâneo é nosso. É um feito militar absurdo de incrível. Tudo bem? Importante. Tudo isso é na fase da República. Roma é república. Normalmente, quando falamos em grandes conquistas romanas, usamos a palavra império. Não é o caso. Reparem, as guerras púnicas, as vitórias romanas nas guerras púnicas se deram ainda na fase da República. Oi, meu bem, quem fala comigo? É Bela. Ei, Bela, fala, meu bem. República, isso é o que de diferença? Qual que é a diferença, então? Legal você perguntar, Bela. Se segura um pouquinho, eu vou falar de república e vou falar de império daqui uns minutinhos. E a sua pergunta é muito legal que você tenha ficado atenta a isso, que você percebeu na minha fala que há uma relevância. Ora, por que ele está destacando que é república e não é império? Daqui a pouquinho a gente pensa isso. Tá legal, Bela? E é nesta aula. Pode ficar tranquila que eu não vou te deixar no vácuo. Falou? Então vamos lá. Então, amores. Eu disse para vocês que quando pensamos a guerra, devemos refletir sempre sobre o antes e o depois. Tudo bem? Olha, quando Roma conseguiu dominar, vencer as guerras púnicas e dominar o Mediterrâneo, ficou claro para vocês no mapa, que a expansão territorial foi gigantesca. Aí, por favor, vocês devem chegar a uma conclusão que aqui é muito relevante. Essa expansão territorial, claro, vai significar também domínio de outros povos e, com o domínio de outros povos, por consequência, vai aumentar e muito o número de escravizados em território romano, que vai passar a ficar ainda mais dependente daquela mão de obra escravizada. Beleza? Então, é uma das consequências, o número de escravizados por conquista aumentou muito após as guerras púnicas. Como já disse, né? O grande número de escravos afetou a economia romana. Afetou como, vocês me perguntam? Houve, então, forte substituição de mão de obra. Houve êxodo rural. Êxodo rural por quê? Como chegaram muitos escravizados no campo para trabalharem nas fazendas, como ficaram os trabalhadores livres? Ora, como agora, em território romano, após guerras púnicas, a presença de escravizados no campo é muito grande, eu, Décius, trabalhador livre, camponês humilde, fui substituído por uma mão de obra escravizada. Onde vou trabalhar, então? Eu vou para alguma cidade grande para oferecer o meu trabalho, tentar obter alguma renda, né? Assim, isso também vai afetar as atividades urbanas, como também vai afetar o mundo político. Mas espera, a chegada de escravizados afeta a política? Afeta a política. Por quê? Porque a tensão social vai aumentar muito. Décius, imaginem, aqui no meu exemplo, que eu agora crio junto de vocês, Décius é um plebeu que vive no campo, agora perdeu a condição de trabalhar no campo, foi para a cidade. Ora, isso não aconteceu só com uma pessoa, duas pessoas, aconteceu na ordem de milhares. Isso faz com que muitos plebeus empobrecidos vão buscar tensão política, direitos políticos na cidade, no meio urbano. Vão reivindicar direitos. Não apenas os plebeus empobrecidos que foram obrigados a ir para as cidades. Os plebeus enriquecidos também. Já sei, vocês vão se perguntar com toda razão.
Como pôde haver plebeus enriquecidos? Amores, lindonas e lindões, prestem atenção. Plebeus são não patrícios. Agora, muitos deles eram comerciantes. Eles não estavam impedidos de estabelecer negócio com outra cidade, com outro povo. Ora, se vocês guardaram que Roma passou a dominar nos séculos 13 e 2 antes de Cristo, Roma passou a dominar o Mediterrâneo, para muitos o comércio cresceu e muito. E muitos plebeus eram comerciantes. E se esse comércio foi favorecido, plebeus enriquecidos também vão buscar direitos. E aí, reparem, temos duas questões em relação aos plebeus. Aqueles empobrecidos e aqueles enriquecidos. Todos eles vão, cada um, buscar os seus direitos, os seus interesses, trazendo tensão, fricção, treta, dificuldades políticas no mundo romano, inclusive com relação à terra. A disputa por terra vai se tornar mais tensa, mais aguda. As questões das disputas por terras, né? As disputas políticas e sociais, próximo capítulo, que começa já. Não sem antes a gente resolver uma questão. Então, já vou tocar com vocês nas tensões políticas do mundo romano pós-guerras púnicas. Segurem para antes a gente resolver uma questão, tá legal? Reparem, por favor, no Enem 2012. A figura apresentada, diz o Enem, é de um mosaico. Reparem, à direita do slide. No alto à direita do slide. Produzida por volta do ano 300 depois de Cristo, o mosaico, né? Encontrado na cidade de Lod, atual Estado de Israel, porque os domínios romanos vão chegar até o que hoje chamamos de Oriente Médio. Joia. Nela, no mosaico, na gravura, encontram-se elementos que representam uma característica política dos romanos no período, indicada em qual item? E aí, amores? Vocês acham que é letra A, letra B, C, D ou E? Tem que olhar para a gravura, tá legal? O que acham? Alguém arrisca? Então, isso que você estava falando aqui agora era antes de Cristo, né? Ali eu falei de antes de Cristo, sim. Por um acaso, o documento é de depois de Cristo, mas permite a gente estabelecer uma relação. Pode continuar. A ideia Seria é a que letra A? Seria a letra A? Conquista da Terra Santa em Israel? Reparem, a gente vai ver cruzadismo. A gente vai ver cruzadismo na Idade Média, mas é muito posterior. As cruzadas elas vão ocorrer a partir do século XI. No final do século XI, já virando para o XII, claro, depois de Cristo. Né? Claro, por quê? Porque as cruzadas é para retomar a terra sagrada para os cristãos, né, gente? Então, as cruzadas só podem ser mesmo depois de Cristo. Beleza? Que vai ser um conflito entre cristãos e muçulmanos. Agora, a letra A ela é bem atrativa, não é? Porque ela é interessante e atrai muitos de vocês. Porque o mosaico não foi encontrado em Israel. E aí é natural que vocês façam essa associação. Jerusalém, sim, fica no Oriente Médio, em Israel. E é possível, então, que vocês estabeleçam essa relação com a letra A. Mas, como agora vocês já sabem que as cruzadas se deram apenas no século XI, virando para o XII, não é letra A, beleza? Reparem, amores. Oi, quem arriscou? Alguém? No chat também, a Fernanda está falando a letra D, e eu acho que essa diversidade de territórios conquistados também, a letra E, eu acho. Ah, beleza, beleza. Legal.
Gostei da resposta da Fernanda, mas a resposta é mesmo letra E. Por que a resposta da Fernanda é tão interessante e por que gostei da resposta da Fernanda, embora equivocada? Não é para agradar a Fernanda. Não, não é. Faz sentido a resposta da Fernanda. Por quê? Quando a gente olha para a gravura e a gente nota na gravura essas imagens desses seres gigantescos, traz uma ideia de selvageria. Traz uma ideia de selvageria. Outra coisa que faz sentido na resposta, que seria a letra D, embora não seja. Ideia de imperialismo. Aí vamos devagar. Primeiro com a palavra imperialismo. A palavra imperialismo, ela tem muito a ver com a ideia de dominação. Dominação de outro povo, dominação de outro território. Então, a princípio, está fazendo sentido, porque, de fato, é Roma dominando lá no Oriente Médio outros povos, outras culturas, e isso expressaria, aqui estaria expresso pela figura dos animais de outras regiões para fora da Europa, não é? Aqui tem um problema, Fernanda. Vocês não podem admitir a letra D como correta por causa da palavra selvageria. Por que não, meus lindões e minhas lindonas? Não podemos, de jeito nenhum, fazermos uma leitura sobre o outro, sobre outro povo, sobre outra cultura, sem respeitar a cultura do outro. Podem jogar isso para dentro, todos e todas vocês. Como assim? Independente da questão ser sobre Roma, jamais podemos admitir um item que desrespeite a cultura do outro. Eu vou mudar o rolê, mudando tudo. Se é a chegada dos europeus na América e o item aponta para 400 aspas, atraso dos indígenas, corre do item. Como assim indígena atrasado? Só porque é diferente do europeu? Não. Os africanos atrasados, bárbaros e incivilizados, dominados pela Europa do século XIX. Foge disso. De forma alguma, vocês podem admitir no item e na vida. E na vida. Não é? Agora, é interessante a resposta da Fernanda, porque, de fato, havia, por parte dos romanos, uma leitura de que os outros povos eram selvagens, eram bárbaros. Os outros, os não romanos, não é? Quem é diferente de mim? Normalmente, nós humanos, muito preconceituosos, nos diferentes lugares e nos diferentes tempos, temos uma enorme dificuldade em aceitar o outro. O outro, que muitas vezes eu não reconheço em seu lugar, em sua alteridade. Ele é diferente de mim e só. Não é melhor, não é pior. Os romanos viam os outros povos como bárbaros, atrasados, incivilizados? Viam. Mas acontece que aqui o item diz assim: nela, na imagem, encontra os elementos que representam uma característica política dos romanos, indicada em... Vejam, essa ideia, se fosse uma leitura dos romanos sobre os outros povos, eu poderia admitir a letra D como adequada, mas não é. Entendem? O risco de marcarmos a letra D de dado é de marcarmos um item que afirma ser os outros povos selvagens. Não dá. Beleza? E como disse, guardem esse raciocínio para diferentes contextos históricos. Isso é muito recorrente no Enem. Muito. Então, se eu não vou chamar o outro de bárbaro, se eu não vou chamar o outro de selvagem e de incivilizado, é porque eu vou respeitar o outro na sua diversidade, na sua alteridade. Ele é diferente de mim. E pronto.
Aqui, na letra E, não ofendemos outros territórios, culturas e gentes. Por isso, a letra E é mais interessante. E era, de fato, muito próxima da D de dado. Por esse detalhe preconceituoso que carrega a palavra selvageria, a letra D não é admitida. Tudo bem? Uma outra coisa, amores, cuidado na leitura dos itens. Por quê? Uma maldade aqui, não é? Você vai ler naturalmente de A para E. Se a letra D soa a você como razoável, corre-se o risco de você sequer ler a letra E. Não façam isso. Não façam isso. Tudo bem? Então é preciso... Essa letra B nem se encaixa, né? Letra B nem se encaixa. Não estaria exaltando aquela cultura. Não. Não é? De jeito nenhum. Beleza? Legal para quem perguntou. Então, na verdade, a ideia de diversidade de outros povos. Ah, importante. A pergunta que vocês devem se fazer sempre numa questão humanas. O que a opção correta em que dialoga com a fonte? Você não pode sair daqui assim. Mas o que tem a ver com a fonte? Ora, reparem os outros animais próprios de outras regiões, de outras culturas. Então, de fato, remete à ideia de que Roma dominou outros territórios, e isso está dito no texto, é a região de Israel, e esses outros povos eram diversos e diferentes. Então, de fato, o item dialoga tanto com a fonte quanto com o enunciado. Beleza? Vou avançar, a não ser que alguém interfira. Posso avançar? Vou para frente. Fui. Amores, eu disse uns 2 slides atrás que passou a ocorrer, após as guerras púnicas, muita disputa política em Roma. Muita mesmo. Inclusive luta por terra. Se você é do rolezinho de anotar, você tem caderno aí na sua casa e gosta de anotar, amores, esse é um tema que, se você é daqueles que anotam, por favor, coloca aí uns 2 ou 3 asteriscos iluminando o assunto. É um assunto, a disputa por terra na Roma Antiga, muito forte, ou no Enem, ou em outros vestibulares que vocês enfrentarão. Tá bom? Então vamos lá. O tema é relevante para os vestibulares que enfrentarão. Está destacado. Que tema é este? Primeira coisa, temos aqui uma escultura. Uma escultura de 2 irmãos. 2 irmãos Graco, o sobrenome deles. Eu vou ler com vocês na tela. Venham comigo. Em 132 a.C., Tibério Graco, um tribuno da plebe, e centenas de seus seguidores foram assassinados por defenderem uma reforma agrária que contrariava os interesses patrícios. Devagar, porque tem vocabulário enjoado. Tibério Graco. Se eu estou em 132 a.C., é século II a.C., se ele era, e é período republicano ainda, que a gatona, eu esqueci o nome, acho que foi a Bela que perguntou, está interessada e em dúvida sobre o que é república e o que é império. Vamos cuidar, segura um pouquinho. Ainda estamos na república, século II a.C., Tibério Graco é um tribuno da plebe. Você já esqueceu o que é tribuno da plebe? É super normal, eu vou te lembrar. Tribuno da plebe é um magistrado superior, um político da maior relevância na Roma Antiga e que, como o nome indica, deveria defender os interesses da plebe. O tribuno da plebe era um cargo que fazia frente, batia de frente com o Senado romano ou com os cônsules romanos. Tudo bem? Aí o cargo de tribuno da plebe foi criado sob pressão, a pedido da plebe. E, naturalmente, deveriam os tribunos da plebe defender os interesses da plebe. Mas isso contrariava, ia contra os interesses
patrícios da elite, não é? Os patrícios, os muito ricos, os grandes proprietários, os aristocratas de Roma, que naturalmente aqueles patrícios, não que eram grandes proprietários de terra, imaginem vocês, estou grifando aí na tela, será que esses patrícios iriam querer reforma agrária? É evidente que não. Não querendo reforma agrária, ora, o que os patrícios fizeram? Articularam pela morte, pelo assassinato de Tibério Graco. Meninos e meninas, eu chamo a atenção de vocês para uma questão. O Brasil é um dos países que mais mata no mundo suas lideranças do campo, as lideranças rurais. Aí vocês vão me interpelar, Décio, você está falando de Roma ou você está falando de Brasil? Eu estou trazendo a reflexão para o presente. Esse é um tema da maior relevância. Senão, vocês sairão da aula. Por que eu estudo Roma? Por que eu estudo história? Ora, a temática da disputa por terra, ela é só romana? Ela é só de 2.200 anos atrás? Não é, não. Essa temática, ela é presente. E a ideia de que os conflitos de interesses dos muito ricos em relação aos mais humildes é algo muito comum no tempo e na história da humanidade. Já houve, inclusive, outro vestibular, não foi o Enem, que pediu, em questão aberta, se eu não me engano, um vestibular de São Paulo, o Unesp, se eu não me engano, em questão aberta, pediu a comparação entre os conflitos por terra romanos e do Brasil. Pegaram? Muito bem. Agora vejam, eu falei na morte, assassinato de 2 irmãos Graco. É isso mesmo, gente. Um outro Graco, o irmão mais novo de Tibério, Caio, 10 anos depois, Caio Graco, também tribuno, também deveria defender os interesses da plebe, retomou o projeto de reforma agrária. Houve um aumento da tensão entre patrícios e plebeus. Além disso, grifando na sua tela, o tribuno propôs a lei frumentária, em 123 a.C., que deveria baratear o preço do trigo para os plebeus. Caio, por conspiração dos patrícios, teve o mesmo destino de seu irmão, a morte. Então, vejam, o tema é da maior relevância e a história dos irmãos ela é especialmente trágica. 2 irmãos, 2 tribunos, pelo mesmo motivo, tendo o mesmo destino, a morte, porque reivindicaram um mundo mais justo entre os romanos, uma distribuição de terra mais igualitária. Eu insisto com vocês, se vocês estão acompanhando minimamente os conflitos que temos vivido no Brasil, nós temos lideranças indígenas sendo perseguidas no atual momento por aqueles que não admitem a reserva de terra indígena no Brasil, com ataques e queimadas das terras indígenas, atacando a terra e as lideranças indígenas. Conseguem perceber o paralelo? Que em tempos diferentes, realidades diferentes, Roma e Brasil, Roma 2.150 anos atrás, Brasil 2021, e a Terra levando a morte de seres humanos. Certo? Tudo porque uma elite hoje brasileira, donos de terras latifundiários, não admitem que exista reserva de terras para comunidades ou indígenas ou quilombolas. Outra coisa importante, reserva de terra indígena e quilombola já caiu no Enem. Inclusive, o preceito constitucional de que a terra desses povos indígenas, quilombolas, dessas pessoas, dessas gentes, dessas culturas, ela deveria, a terra e as culturas quilombola indígena,
devem ser protegidas, é determinado na Constituição Federal, no seu artigo 241. O atual governo, que não gosta nada da Constituição Federal e que negligencia a obediência à Constituição e o cuidado com as minorias, acaba estimulando que terras indígenas sejam, terras e pessoas indígenas sejam atacados. Lamentável e triste. Beleza? Muito bem. Vou avançar. Eu fechei o rolezinho dos irmãos Graco e vou passar o slide. Se ninguém abrir o áudio para me interromper, porque me deram o de boa. Então, vamos embora. Bom, aqui vocês notam um painel, um quebra-cabeça de queda da República. Ei, Bela, tá chegando a hora de derrubar a República e fazer surgir o Império. Quando a República morrer, o sistema político republicano, um outro vai emergir, o modelo imperial. No quebra-cabeça, vejam que ele percorre uma linha do tempo, passando aqui no século II a.C., pelo assassinato dos dois tribunos que acabamos de ver, os dois irmãos Graco. Depois, veremos que, ao longo dos séculos II, a.C., tem uma crise política em Roma. Esta crise política em Roma é uma crise da República. Quando a República não sobreviver, o que vai emergir vai ser o Império. Mas eu não quero cuidar desse painel com vocês, porque ele é infinito. Eu vou acelerar um pouquinho. Vou passar alguns slides. Vocês têm esse link nos arquivos de vocês. Depois poderão se divertirem com os videozinhos sobre Júlio César e tudo mais. Tudo bem? Eu quero agora, junto com vocês, analisar a parte roxa, à esquerda do seu slide, e a parte azul, à direita do slide. Tudo bem? Reparem, na parte de crise da República, à esquerda, está mencionado os assassinatos dos irmãos Graco, que agora você já conhece. Tudo bem? O que mais precisamos? Eu preciso que vocês entendam que quando eu falo em crise da República, são muitos os fatores que levaram à crise da República e, por consequência, à ascensão do Império. Para eu não deixar a Bela muito solta, que eu já deixei por tempo demais em dúvida sobre a diferença entre um e outro, devo dizer a vocês que o tema da República, o regime republicano, ele é marcado pela liberdade. Até pela etimologia da palavra, república vem do latim res publica. Coisa pública, aquilo que pertence ao povo. Aquilo que pertence ao povo, res publica. Se a res publica morrer e o império nascer, vai mudar muito a natureza política do governo romano. Porque o que é império? A palavra império, ela deriva de uma outra, no latim, imperium. Imperium, com I-U-M no final. Quem é, em Roma, aquele dotado de império? É dotado de império um general, aquele que controla as armas. Acontece que quando o regime romano deixar de ser republicano e se tornar imperial, ora, deixou de ser coisa do povo e vai passar a ser daqueles que têm a arma, é isso mesmo, ok? Ora, esse governo, o da República, em tese, pelo menos, em sua essência, ele era um governo mais livre, porque do povo. Quando deixar de ser res pública, coisa pública, quando deixar de ser governo do povo, vai se tornar um governo autoritário, autocrático, ditatorial, tirânico. Tudo bem? Autocrático, ditatorial e tirânico. Tudo igual, tudo sinônimo.
Massa? Bom, na crise da República, foram muitos os fatores de crise. Por exemplo, no ano 71 a.C., houve uma revolta de escravizados sob a liderança de Espartacus, que era, gente, é história de cinema, e não é brincadeira, porque foi parar no cinema. Espartacus era um gladiador romano escravizado, de origem trácia, da região de um povo dominado por Roma, a região da Trácia. Ele era um trácio, escravizado, guerreiro, um grande gladiador que fugiu. E naquela década de 70 a.C. e liderou cerca de 100 mil. Você não ouviu errado. Cerca de 100 mil escravizados e ex-escravizados, gladiadores ou não, contra a República de Roma. Chegou a ameaçar a República? Chegou, mas acabaram derrotados. E aí, vocês me perguntam, por que isso está dentro de crise da República? Ora, meninos e meninas, a República, Roma, se assentava sobre mão de obra escravizada. Se aqueles escravizados estavam revoltados numa incrível rebelião envolvendo mais de 100 mil homens, isso é crise muito grave da República. Entende? Oi, quem chamou? Abel. Ei, Bela. Assim, o próprio povo queria que acabasse com a República e virasse império? Legal sua pergunta, Bela. Não, não é assim. Ô, Bela, muitas vezes nos posicionamos publicamente sobre determinado tema, nós, povo, e acaba dando ruim, Bela. Enfim, não é porque o povo desejasse o fim da República. Note, no primeiro fator de crise, uma disputa por terra, muito justa, que, liderados pelos irmãos Graco, parte da plebe buscasse reforma agrária, mas gerou crise política. É muito justo que parte dos escravizados ou ex-escravizados quisessem o fim da escravidão. Então, você tem, nesses dois primeiros exemplos, um descontentamento com a República, mas um desejo por mais liberdade dentro da República. O fato é, Bela, que acabou que, diante da crise que veio ou pela disputa por terra, ou pela disputa na luta contra a escravidão, acabou favorecendo um enfraquecimento desse regime, o republicano, e esse enfraquecimento vai levar ao império. Ô, Bela, você não precisa ir tão longe assim. Ora, basta que você se lembre, talvez não se lembre, mas eu vou dizer para você agora o seguinte, que em 1964, quando houve o golpe militar que tirou, em 64, o então presidente da República no Brasil, repare que eu estou fazendo um paralelo com você, tá, Bela? O golpe militar que tirou o então presidente João Goulart, lá no 31 de março de 1964, ora, quais fatores levaram ao enfraquecimento de João Goulart? Eu consigo te dizer em 30 segundos? Não. Mas veja, João Goulart estava propondo reforma agrária. E havia um desejo, claro que havia, de trabalhadores rurais por reforma agrária. Como houve em 64, um conjunto de greves operárias com melhores condições de vida dos operários. Ora, lá no Brasil, em 64, eram os trabalhadores rurais contra a democracia? Não eram. Eram os operários que fizeram greve contra a democracia? Não. Agora, Bela, se você me perguntar, as greves operárias, as lutas por terra no Brasil em 64, infelizmente, naquele ano, enfraqueceram a democracia e os militares tomaram o poder naquele 31 de março de 64, porque houve tensões sociais, reivindicações políticas fortes, e a democracia brasileira não deu conta em 64. Aí termino minha comparação com você, aquelas disputas de interesses ali no final do século I a.C., em Roma, enfraqueceram a República, sem que houvesse o desejo de fim da República. Certo, Bela? Tudo bem? Mas esse rolezinho, a gente vai terminar essa ponte
da República para o Império na próxima semana, porque agora o meu tempo estourou e a professora Maísa, acredito que ela já esteja por aí. Você já está por aí, Maísa? Dê uma boa noite para a gente. Opa, tô Ei, na área. Maísa, tudo bem? E desce, Beleza? joia? Hoje eu estou aqui abandonado, mas é nóis. Abandonado nunca. Né? Nunca. Hoje a Marisa teve que desembolar os outros rolês por aqui. Hoje eu toquei o balde sozinho. Tá certo. Beleza? Passa a Tchau. bola.